Lucas nos diz que os discípulos chegaram para ele e perguntaram, quando viram as orações, a maneira como Jesus orava, eles disseram, nós queremos orar assim também. E como a gente deve fazer? Como precisamos? Quais são os requisitos necessários? E aí encontramos Jesus dizendo, segundo o evangelista Mateus, ele disse, vós orareis assim. E é muito importante que a gente repita isso. Jesus não disse, vós orareis esta oração. Jesus disse, vós orareis assim. Não orem esta oração. Pois o que Jesus disse para aqueles discípulos, para os seus discípulos, ele instrui o que precisa, ou o que precisamos, ou como devemos nos dirigir a Deus. Ele diz, dirija-se na condição de filho. Quando ele diz que você ore assim, como? Pai nosso. Ele não disse, ore esta oração. Ele disse, vocês orem assim. Assim como? Pai. Ele fala de que você precisa ter em mente, quando você ora, que você está em uma relação entre pai e filho. Não estás aqui na terra, tu estás no céu. O teu nome é grande, teu nome é poderoso, teu nome é grandioso, então que seja temido, que seja honrado, que seja respeitado, que seja santificado. E vocês, quando estiverem orando, vocês digam, desejem, mostrem, chamem. É um ato de demonstrar que o seu coração está voltado para o domínio dele. Então diga, então expresse, que venha o teu reino. Quantos que decorado, quantos que fazem essa oração sob a interpretação de que Jesus disse, vós orem esta oração, que não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, vocês orem assim, mas alguns entendem que Jesus disse, orem esta oração. Mas você percebe que quantas pessoas, quantos que estão orando, que estão repetindo a oração, mas o seu coração não deseja o reino. Não tem nem sequer conhecimento do reino dos céus. Venha a nós o teu reino. O que está sendo dito? O que está sendo declarado? E olha que algumas pessoas dizem assim, essa é uma oração universal. Olha como a coisa é. Você chega em ambientes em que há uma diversidade de crenças e somos convidados a orarmos o Pai Nosso como uma oração decorada, tipo aquelas orações que eu não sei hoje, mas houve uma época muito comum, irmão Antônio, acredito que vai lembrar disso, talvez os mais velhos aqui sou eu e o senhor, e havia uma prática de as pessoas andar com oração no bolso.
andava com oração no bolso, não é? Na carteira andava com oração, porque segundo eles, aquela oração era uma oração poderosa, que quem tivesse com ela, era alcançado, beneficiado. Não era assim, Marlene? Alcançou? Não, parece que os mais velhos aqui é nós três. Mas algumas pessoas substituíram. Mas a oração que Jesus ensinou a orar o Pai Nosso? Não. Jesus nos ensinou a orar o nosso Pai. Como orar? Primeiro, a oração dirigida a Deus é uma oração, é uma conversa que acontece entre pai e filho. Portanto, é preciso ser filho para conversar com o Pai. É uma oração de comunhão, de relacionamento, de quem tem um convívio. Mas quantas pessoas que, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o resto? É o tempo todo. Aí você pergunta, é errado falar essas palavras? Pelo menos nós estamos colocando uma orientação que Jesus deu aos seus discípulos quando pediram acerca de como orar. Mas a essência dessa instrução é, quando você se dirigir em oração, você se dirija na condição de filho. E quantas pessoas que mesmo pronunciando essas palavras, não têm a convicção de que tem uma relação com Deus, uma comunhão com Ele. E que são palavras jogadas ao ar, ao vento. Venha a nós o teu reino. Quando nós dizemos assim, Senhor, venha a nós o teu reino, eu estou dizendo, o que está prometido, eu estou anelante que chegue logo, que venha breve, porque quando este reino dos céus estiver na sua plenitude, toda essa realidade do mundo em que nós vivemos passará, deixará de existir, e nós viveremos o que o Senhor tem preparado para nós, lá na redenção, ou pela redenção que Ele na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, garantiu a todos nós. Então veja que não é uma expressão, uma mera expressão, é algo maior, é algo mais além, quando nós dizemos, venha a nós o teu reino. Nós temos consciência, nós temos conhecimento do reino dos céus, que futuramente, hoje no presente, no coração daqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não está em toda parte, porque nem todos recebem o reino, nem todos recebem o rei, nem todos têm o rei, mas um dia, toda essa terra será dominada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós estamos nesse entendimento da palavra. E olha que Jesus, ele disse, vocês orem. Veja que as três primeiras, a relação da criatura humana está, santificado seja o teu nome. Pai nosso, Ele é nosso Pai. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. As três áreas, as três petições estão na área espiritual. Que o nome dele seja santificado, que venha o reino dele e que a vontade dele seja feita.
E nós não estamos aqui dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, sem que a gente saiba qual é a vontade de Deus. Nós estamos dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, que a tua vontade prevaleça, e a tua vontade é que nós vivamos em justiça, em verdade, em lealdade, e tudo que é perfeito se manifeste segundo a tua vontade. Esta é a vontade de Deus. Nós não estamos dizendo, seja feita a tua vontade, Senhor, e nós não sabemos qual é a vontade dele. Não é aquela oração que nós estamos orando por uma situação, e a gente diz assim, eu estou orando, seja feita a vontade de Deus. Não, não é isso. Jesus está dizendo que a gente declare o que tu queres, que nós sabemos que precisa, que a tua vontade seja feita, Senhor, que caia por terra tudo quanto os homens têm insistido, mas a tua vontade prevaleça, o teu querer esteja dominando todas as coisas. Seja assim a nossa oração nessa noite, Senhor, que na minha vida, que em nossa vida, o teu querer esteja dominando tudo, que a minha vontade dê lugar à tua vontade, que o meu querer dê lugar ao teu querer, que os meus caminhos sejam o teu caminho, não seja o meu, a minha vontade, o meu querer, mas seja a tua. E quantos de nós que sabemos qual a vontade de Deus, mas não temos coragem de nos submetermos a ela? Já temos conhecimento de qual o propósito de Deus, mas nós não temos coragem de negarmos a nós mesmos. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus encha-nos da sua presença, para que nós venhamos viver a vontade dEle. Porque muito temos ouvido de pessoas, eu sei que essa é a verdade, eu sei que esse é o caminho, eu sei que isso é o certo, mas eu não consigo. Mas se nós formos cheios do Espírito Santo, vamos conseguir. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Lance-se aos pés do Senhor, encha-se dele, e o mais ele vai fazer, porque não é mais você, é ele. Aqueles que andam em Deus, permanecem nele, é possível viver uma vida abundante no Senhor. E quando ele prossegue, depois de dizer, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e essa vontade seja feita tanto no céu como na terra. Ele agora diz que nós não venhamos clamar ao Senhor pelo pão nosso de cada dia. Vem para a área humana. Primeiro o espiritual, depois vem o humano. Aí ele, na área humana, ele diz que a gente peça pelo pão nosso de cada dia. Segundo, depois de pedirmos o pão nosso de cada dia, quem me ajuda? Veja que está na esfera humana. Precisamos de pão. Por isso que não é errado orar para que Deus abra a porta de trabalho. Não é errado orar para que Deus abra é porque eu vou para a igreja, eu não estou aqui por coisas materiais. Jesus disse que nós orássemos pelo espiritual, mas também orássemos pela parte humana. Precisamos pedir ao Senhor para que Ele abençoe o trabalho de cada um e abra a porta de trabalho. O pão, como é que o pão vai chegar na tua mesa? Por meio do trabalho. Então ele disse, está escrito, está na Bíblia, ore pelo pão nosso de cada dia. Ele disse, nos dá hoje. Ele disse, peça pelo pão de cada dia, clame a Ele, peça a Ele, e que nessa noite, quem estiver precisando de uma porta, que os céus intervenha e abra-se a porta, e você tenha a bênção de Deus.
Na área humana, primeiro na área espiritual. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Está na área espiritual. Agora vem para a física. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois ele está na área física, nos relacionamentos. Por isso que devemos orar, para que nós tenhamos convivência sob a bênção e o poder e a força de Deus, porque não é fácil conviver com pessoas. Pessoas nos machucam, pessoas nos ferem, pessoas nos traem. Aí ele diz: peçam para que, pelo perdão, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aos nossos devedores. Por que nós temos que pedirmos perdão? Veja, e aqui é derrubada a tese de que quem sou eu para perdoar? Tem gente que não quer perdoar. Aí usa desse argumento e diz assim: quem sou eu para perdoar? Deus que perdoe. Mas observe que Jesus deixou bem claro lá na oração no Pai Nosso, ao nosso Pai. Ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como primeiro eu tenho que perdoar para depois pedir perdão a Deus. Perdoa assim como eu tenho perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Para que eu tenha o perdão de Deus, primeiro eu tenho que perdoar. Se eu não perdoar, a sentença que eu estou dando ao meu próximo, eu receberei de Deus. Isso é muito sério. Do mesmo jeito que eu perdoo, da forma como eu perdoo, como eu libero o Senhor, muitas pessoas estão com as bênçãos travadas. Sobre elas não há, até que são crentes e são salvas, mas carregam sobre esta vida uma sentença de bloqueio de certas bênçãos. Por quê? Porque não liberam o perdão. Quando Jesus falou da parábola dos devedores, do credor incompassivo, Jesus falou que aquele que não perdoa, ele recebe a sentença que negou ao próximo. Isto quer dizer, nesta caminhada, nesta vida, ele fica sob o juízo da não liberação do perdão. Porque Jesus ali está tratando não sobre o perdão da salvação, mas o perdão da convivência entre as pessoas. Por isso que tem coisas que não resolve com oração. Tem que haver entendimento para que pratique a palavra e ao orar venha a bênção de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Algumas pessoas insistem. Por que enfermidades? Por que certas coisas? Por que isso? Por que aquilo? E a gente não tem visto o resultado. Assim como temos perdoado aos nossos devedores, devemos perdoar também. Assim como temos perdoado, o Senhor vem nos trazendo a mesma sentença. Se liberarmos, Ele libera. Então, no campo, na área dos relacionamentos. A terceira área que está, não é bem a terceira área, é a segunda área, que é a física. Também ele cita as tentações. Acontece aonde? Lá na eternidade? Não, acontece aqui. Ele diz: não nos deixe, não nos induza
não permita que nós venhamos cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Nós precisamos a cada dia, pesquise mais, leia mais sobre isso, para que nós não venhamos andarmos cegos, para que nós não venhamos andarmos sobre laços, que o Espírito Santo de Deus nos revele isso. Libere em nome de Jesus, libere em nome de Jesus. Se você não é capaz, por você mesmo, de perdoar, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita e nós conseguimos liberar. Amém? Não deixe que você caminhe sobre esta vida sem essa bênção. Deus é poderoso. Algo interessante que eu venho sempre meditando, capítulo 18 de Mateus, quando Jesus trata sobre a repreensão do rei aos que de forma incompassiva, mas o Senhor vem nos trazendo uma advertência, que nós sejamos pacíficos, venhamos proclamar a paz, e a paz que excede todo entendimento, domine os nossos corações, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Amém? Que nós venhamos cada dia estar firme, de pé, para que a palavra de Deus, ela flua no nosso interior, porque muitas pessoas são destruídas. O Senhor Deus disse pelo profeta, que o povo dele foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. Não foi porque faltou oração, não foi porque faltou frequência ao templo, faltou conhecimento. É indispensável, é importante. Algumas pessoas, até por não compreender isso, criticam sempre, porque a palavra parece só quem sabe, só quem conhece. O caminho é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Vamos colocar de pé. Encerrando nessa noite, eu tinha em mente ler o capítulo 18 de Lucas, quando temos Jesus citando a parábola da oração, a parábola daquela viúva, né, que Jesus contou, do juiz iníquo. Mas Jesus não está chamando a nossa atenção não é para o juiz iníquo. Jesus está chamando a nossa atenção, não é para a atitude daquele juiz. Ele está chamando a nossa atenção para Ele mesmo. Porque se os homens, sendo maus, pela insistência, alguém pode obter dele alguma coisa, imagina o nosso Pai Celestial que está nos céus. Deus ama cada um de nós. Você crê nisso? Você é filho? Você tem certeza do amor de Deus? Então caminhe como filho, como filha. Quem não anda como filho nem como filha, não tem essa segurança. Mas quem é filho, sabe o cuidado que o Pai tem. Ele ama você, Ele nos ama, e Ele cuida de cada um de nós. Orações, confinte está chegando. De domingo agora a 8 será a abertura. Precisamos de oração. Dia 28, sexta-feira, da agora a 8, nós estaremos das 8 da manhã às 20 horas, 12 horas de oração. Não é porque criamos esse hábito, é uma necessidade. É uma necessidade. E estaremos organizando 12 grupos para estar de hora em hora aqui, intercedendo, orando, clamando e dizendo: Senhor, se o Senhor não operar no nosso meio, nada vai acontecer. Que o Senhor tome a frente de tudo, que o Senhor, todos os nossos planejamentos
estejam sob a direção de Deus e sob a bênção de Deus, e que sejam dias, como sempre foram, de manifestação do poder de Deus. Que esta cidade, que vidas sejam impactadas pela presença do Senhor, que as pessoas, enquanto ouvem, enquanto são alcançadas pelo louvor, pela palavra, o Espírito Santo seja derramado, caia sobre vidas e haja cura e libertação, em nome de Jesus, amém? Vamos estar juntos orando, em nome de Jesus. Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas é mesmo assim. Ele cuida de mim. Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão, é mesmo assim. Nós te louvamos, Jesus. Ele cuida de mim. Podemos encerrar essa noite. Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, juntos adorando o Teu nome, buscando a Tua presença, Senhor, pois reconhecemos que somente em Ti nós encontramos a verdadeira segurança, proteção e o que é necessário para que a vida prossiga. Oramos, Senhor, pelos que estão doentes, que não puderam chegar nessa noite, para que eles estejam sob a Tua bênção. Pai, que venha a ser destravado em vida de pessoas, aqueles que têm pedido as orações por saúde, por questões sociais, eles sejam livres, Pai, libertos. Que a Tua paz permaneça conosco, que a igreja permaneça de pé, Senhor, e creia no Teu nome, em nome de Jesus.